Vamos começar, Juju. Primeiro aqui, segundo lá. Aí você já pode ficar aqui, do outro lado. Pode ficar do outro lado. Não, pode começar que eu vou começar. Boa tarde, juventude. Em nome do Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Juventude e da Presidência da República, iniciamos neste momento a cerimônia de lançamento oficial do programa ID Jovem. De acordo com a Lei 12.933 de 2013, em conformidade com o Decreto 8.537 de 2015, o Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Juventude, lança hoje oficialmente o programa Identidade Jovem, programa que assegura o direito de jovens brasileiros de 15 a 29 anos, de famílias de baixa renda, o acesso à cultura, ao território e à mobilidade. Sua emissão será por meio virtual, através de aplicativo ou emitido no site da Caixa Econômica Federal, totalmente gratuito. A estimativa é que ele beneficie 15,8 milhões de jovens brasileiros pertencentes a famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. O documento dará ao jovem o direito à meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos, garantirá a reserva de 2 vagas gratuitas e 2 com desconto de 50% em ônibus de viagens interestaduais, barcas e trem, além de também garantir gratuitamente a sua emissão de carteira de estudante. Saudamos as autoridades aqui presentes e começamos a composição da nossa frente de honra com o senhor Ricardo Romero, gerente institucional do CIEE Brasil. Gestor estadual de juventude do Goiás, representando os gestores estaduais de juventude do Estado do Goiás, Leonardo Felipe. A jovem beneficiária do programa Identidade Jovem, representando os 15,8 milhões de jovens nessa mesa, Amanda Monteiro Lima. Secretário Nacional de Segurança Alimentar, representando o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, Caio Rocha. Diretor Executivo de Governo da Caixa Econômica Federal, Roberto Barros Barreto. Representando a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, o deputado federal Darcísio Perondi. Secretário Nacional de Articulação Social da Secretaria de Governo, representando a secretária executiva, senhora Ivani dos Santos, Henrique Vila. E o nosso secretário nacional de Juventude, Bruno Moreira Santos. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial a todos os gestores estaduais de juventude, servidores, imprensa e a comunidade aqui presente. Convidamos a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve.
própria natureza. És bela, és forte, pálido, colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ainda de pé, neste momento, prestamos nossas homenagens às vítimas e às famílias da tragédia do voo de Medellín, envolvendo dirigentes, jornalistas e o time do Chapecoense. Pedimos a todos que façam 1 minuto de silêncio em respeito e homenagem às vítimas. Podem sentar. O vídeo que iremos assistir neste momento mostra como utilizar o aplicativo, preparado pela Secretaria Nacional de Juventude em parceria com a Caixa Econômica Federal para a divulgação das redes sociais. Quer ter mais cultura, esporte, lazer e viagens? Conheça o ID Jovem, um aplicativo que vai facilitar a sua vida e te dar acesso a muitas coisas. Para participar, você tem que ter entre 15 e 29 anos e renda de até 2 salários mínimos. Para começar, você precisa colocar seu número NIS. Algumas informações vão carregar automaticamente. Complete o que faltar. Coloque o número do seu celular e autorize o envio de mensagens. Leia os termos de uso atentamente. Agora você está a um passo de gerar o seu cartão. Basta clicar e gerar. Pronto! Agora você tem sua carteirinha para aproveitar shows, espetáculos, eventos esportivos e viagens interestaduais. O ID Jovem vai dar mais acesso aos jovens brasileiros. Baixe você também o aplicativo. Vocês viram como é fácil utilizar o nosso aplicativo. Para dar início, convidamos para a fala o senhor Ricardo Romero, gerente institucional do CIE Brasil. Pode ficar à vontade para usar o microfone ou usar a tribuna. Alô?
Bem, vou começar quebrando o protocolo. Queria dar uma boa tarde especial à juventude. Boa tarde, juventude. No nome deles, eu cumprimento a todos os presentes, claro, fazendo uma menção especial ao nosso secretário Bruno. Parabéns, tão pouco tempo de casa, já botando fogo. Eu acho que representa aqui uma instituição, né, o CIEE, que todo mundo conhece. São 52 anos de trabalho. Nesses 52 anos, a gente aprendeu a lidar com o jovem, né, encaminhamos centenas, milhares de jovens ao longo desse tempo. E nos últimos 15 anos tivemos uma descoberta fantástica, que foi o programa lançado pelo Governo Federal da Aprendizagem. Esse programa ele nos permite colocar esses jovens no mundo do trabalho, colocar esses jovens no banco da escola e também numa terceira ponta desse negócio, que é também o curso oferecido pelo CIEE e pela Fundação Roberto Marinho. Atualmente, nós temos 500 mil estagiários nas empresas e cerca de 200 mil aprendizes em todos os cantos do Brasil. E com esse trabalho, o CIEE aprendeu que realmente nós temos, secretário, muita coisa para fazer por essa juventude brasileira. Trabalhar com jovens vulneráveis, trabalhar com jovens que vieram enfrentando dificuldades em toda a sua vida, e, de repente, abre-se uma oportunidade desse jovem conseguir um programa de aprendizagem, conseguir o seu primeiro emprego, o seu primeiro salário, e, a partir daí, ajudar a sua família. Numa pesquisa recente que o CIEE fez, a gente chegou à constatação que o salário do aprendiz hoje ele representa, no mínimo, 23% a 24%, e, pasmem, até 40% em algumas regiões do Brasil, na renda familiar. Então, é uma grande revolução, mas só a aprendizagem a gente não vai conseguir mudar a realidade desse país. Estamos numa semana difícil, uma semana triste, uma semana de quebra-cabeça no Congresso, hoje notícias do Supremo, tivemos um acidente aéreo, a qual prestamos a homenagem aqui. Hoje, mais uma notícia ruim, né? Saiu o ranking do PISA, né? Que é a questão da medição da educação mundial, de 70 países, 66º nós ficamos. Então não é fácil, gente. Temos um longo caminho. Fico muito feliz quando eu vejo a garra, a atitude do secretário Bruno, trazendo ideias, já nos procurou, a gente já saiu para almoçar, é um cara que tem uma equipe fantástica, então a gente espera que definitivamente essa secretaria consiga, junto com todas as instituições aqui presentes e não presentes, atuar de forma a empoderar o jovem brasileiro. É muita gente que a gente precisa trabalhar, é muita oportunidade que a gente tem que criar, não só o governo, mas nós como entidades privadas também. Não vou me alongar e gostaria muito de agradecer o convite feito para o CIEE. Para nós é uma honra, secretário, estar participando com você. Torcemos muito para você, pelo seu sucesso, pelas suas ideias, e que nós todos aqui desse auditório, e todos que não puderam estar presentes, está aqui o Aurélio, secretário da Criança também do DF, tem feito um trabalho magnífico. Então, é juntar força mesmo, gente, para a gente formar essas novas gerações, para que esses meninos sejam realmente agentes de mudança, coisas que a minha geração não teve a competência de ser. Parabéns, secretário, parabéns aos jovens, e vamos que vamos, tem muita coisa para fazer. Obrigado. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença de Giovanni de Freitas da Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Litro, deputado estadual do Paraná, Edson Bahia, Rosiclaudo Silva, Mariana Souto, Patrícia Araújo, vereadores de Macapá e Amapá, representantes das agências ANTAG e ANTT, Anderson de Nascimento. Também convidamos para fazer uso da palavra, representando os gestores estaduais de juventude do Brasil, o gestor estadual de juventude do estado do Goiás, o senhor Leonardo Felipe. Pode usar o microfone sem fio ou outro dúvida. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro, apenas quebrar também o protocolo, fazer uma pequena correção aqui ao nosso glorioso estado de Goiás, tá bom? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, cumprimentar toda a mesa de autoridades aqui presentes, em nome do nosso secretário nacional, Bruno,
a quem eu transmito um abraço do nosso governador Marconi Perillo. Cumprimentar a todas as mulheres guerreiras que estão aqui presentes, na pessoa da Amanda, que está aqui recebendo esse benefício aqui, a quem eu peço a todas as mulheres uma salva de palmas da plateia. Cumprimentar meus amigos gestores estaduais de juventude, a todos os integrantes dos poderes legislativos e especialmente aqui os representantes dos conselhos de juventude. Eu não vou me alongar também, eu quero dizer, Bruno, a satisfação que nós, enquanto gestores estaduais de juventude, e aqui eu tenho certeza que falamos também em nome dos gestores municipais de juventude, a satisfação que nós temos de estar presente aqui hoje, estarmos presenciando a retomada de uma fase de protagonismo que tanto necessitava ser devolvida à Secretaria Nacional de Juventude. Sem dúvida nenhuma, a gestão de programas a partir do núcleo central aqui em Brasília é essencial para que nós, nos estados, possamos fazer as políticas de juventude de forma transversal, de forma ampla, serem de forma concreta levadas a todos os jovens, a toda essa população que está sendo hoje agraciada por ter um Estatuto da Juventude, mas ainda vitimada por estar fora das escolas, por estarem fora dos centros de formação, por serem a cada dia, a cada hora, a cada minuto, fruto e vítimas da violência no cotidiano. Então, secretário, sem dúvida nenhuma, nós que estamos na ponta da gestão pública e os nossos estados estão passando por graves ajustes fiscais, problemas seríssimos de ordem financeira e econômica, precisamos mais do que nunca da sensibilidade de um governo central que possa estender a mão e, em conjunto com os governos estaduais, em conjunto com o setor empresarial, em conjunto com a própria juventude protagonista, que nós possamos alternar, mudar esse panorama e reconstruir esses dados, como, por exemplo, os dados do IBGE, do PISA, os dados de mortalidade juvenil, os dados de gravidez na adolescência, os dados de ausência de informação, de emprego informal, de trabalho escravo no Brasil, de prostituição infantil, enfim, todos aqueles dados que assolam a juventude e que, muito mais além do que apenas a sensibilidade do gestor, demanda com que nós consigamos a participação e integração da juventude. Secretário, eu vou encerrar minhas palavras agradecendo muito o seu convite. Os gestores estaduais, o Fórum de Gestores Estaduais, querem, além de participar do evento, ser parceiros da Secretaria Nacional de Juventude, na medida em que nós possamos e devemos contribuir muito com a formação das políticas de e para a juventude. Então, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, eu peço a todos, não mais apenas o compromisso com a Secretaria Nacional de Juventude, mas o compromisso de fazer com que o IDEjovem, o ProJovem e todos os programas da Secretaria Nacional possam atingir a juventude brasileira. Muito obrigado, boa tarde a todos e bom evento para nós. Em nome dos 15,8 milhões de jovens atendidos pelo programa IDEjovem, fala agora Amanda Monteiro Lima. Amanda, aqui. Pode usar. Tá ligado. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda e eu sou aprendiz. Em uma terça-feira, em uma semanal, foi discutido a acessibilidade do jovem. Foi nos apresentado o Estatuto da Juventude. E nós chegamos à seguinte conclusão, que a acessibilidade ela é bem difícil, principalmente para os jovens de baixa renda. Nós elaboramos algumas soluções, talvez soluções um pouco diferenciadas, talvez que não vão no papel. E foi nos apresentado o IDEjovem. O IDEjovem busca nos trazer acessibilidade, e principalmente acessibilidade à cultura. Ter acesso à cultura é principalmente ter conhecimento.
E ter conhecimento, hoje em dia, é a base do jovem. Se nós, desde cedo, tivermos acesso a isso, nós, com certeza, nos tornaremos jovens... Como eu posso explicar isso? Jovens com mais conhecimento, com mais opinião formada, e o ID Jovem busca trazer isso. E uma das soluções que foi elaborada, nós elaboramos algumas que talvez realmente não vão no papel. E o ID Jovem ele vai possibilitar principalmente ao jovem de baixa renda. Nós que somos jovens aprendizes, nem todos têm uma condição tão boa, não conseguem ter um acesso tão fácil. Porque, além para estar no programa, nós temos que estar estudando. E, às vezes, isso impossibilita o acesso. O custo, hoje, é um pouco difícil. Principalmente peças teatrais, eventos, shows. Isso tem um custo, e, muitas das vezes, um custo muito alto para quem é aprendiz e trabalha e recebe, mas tem que ajudar em casa, o que é a situação de muitos. E nós queríamos agradecer pelo governo estar lançando esse projeto e dizer que realmente vai nos trazer uma acessibilidade maior à cultura, vai nos trazer, vai nos possibilitar ter um conhecimento maior. E eu quero deixar em agradecimento especial a minha instrutora Paloma, que em todas... que uma vez por semana busca nos informar coisas que talvez a gente não tenha conhecimento ali fora. E é tão difícil hoje em dia você trabalhar e ainda assim ter uma capacitação. E ela nos ensina isso todas as terças-feiras. E é isso que eu queria deixar para vocês e agradecer e deixar aqui o meu muito obrigado a todos. Também nos trará a palavra o secretário de Segurança Alimentar, representando o Ministério do Desenvolvimento Social, Caio Rocha. Quando eu vim, o Bruno disse assim, não vai faltar comida. Eu digo, para ti, não, olha lá. Ó. Bom, em nome do ministro Osmar Terra, eu quero agradecer muito a oportunidade de, como secretário nacional de Segurança Alimentar, poder estar aqui e ver uma política de inclusão produtiva tão significativa para a nossa juventude rural, que representa hoje, no país, 15 milhões, mas de um total de 54 milhões de jovens que tem o nosso Brasil. E é para estes que o governo tem suas luzes voltadas, seu caminho que será constituído e deve ser constituído junto com a representação da juventude brasileira, conduzida pelo nosso secretário nacional, Bruno Júlio, para que se possa ter políticas de inclusão produtiva. Portanto, o meu abraço também ao Ricardo Romero, ele que é gestão do CIE, que usou a palavra aqui, ao Leonardo, em nome dos gestores de juventude estaduais, ao secretário Henrique Vila, que é secretário da articulação da Secretaria de Governo, a Amanda, que falou aqui em nome dos aprendizes, mas eu acho que ela está mais para instrutora do que para aprendiz, viu, Amanda? Muito bacana o que tu falaste. Mas eu quero, com a vida da gente, ela é feita de gestos, e a construção de políticas públicas, ela tem que ser construída por as partes que serão beneficiadas ou sejam, que tenham a vontade desse processo. E a identidade daqui, desse cartão de identidade, que está junto à nossa Caixa Federal, que está junto à Secretaria Nacional de Juventude, eu posso dizer que é um instrumento que é do início
de uma continuidade de políticas que nós precisamos desenvolver para a juventude brasileira. E lá no Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, tudo aquilo que tiver vinculado à questão do programa de desenvolvimento, do programa de inclusão produtiva, e que tiver relacionado a jovens, o ministro Osmar Terra pediu que nenhum secretário tratasse, se não tratasse, com Bruno Júlio, na Secretaria Nacional de Juventude, que a ele tem que ser o timoneiro dessas políticas. Portanto, Bruno, estou aqui para parabenizar a todos, nos comprometer nesta caminhada para a constituição de políticas fortalecidas, agradecer muito ao deputado Darcísio Perondi, ele que aqui representa a bancada federal, e o deputado Darcísio Perondi tem sido um grande parceiro nessa atividade. Corre tanto quanto o jovem e tem nos auxiliado tanto quanto nós precisamos. Um grande abraço a todos, conte conosco. Agradecemos ao secretário Caio Rocha. Fará uso da palavra nosso parceiro, diretor executivo de governo da Caixa Econômica Federal, Roberto Barros Barreto. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Cumprimento a frente de honra em nome do secretário nacional de Juventude, Bruno. Cumprimento também toda a equipe da Secretaria Nacional de Juventude, né, em nome do jovem Henrique, né, que está muito próximo aí à nossa atuação. Cumprimento os colegas da Caixa, os parlamentares, a todos os presentes, autoridades e convidados. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar presente neste evento, representando a Caixa, e principalmente a oportunidade da Caixa poder ter a honra de participar da execução desse programa. A Caixa, ela se coloca como parceiro estratégico do Estado brasileiro, ela opera os principais programas sociais do governo federal, também opera importantes programas estaduais e municipais, e isso dá significado à sua razão de ser de banco público. Então, a Caixa fará todo esforço no sentido de tornar esse programa o mais exitoso possível, para que ele, de fato, dê acesso a um direito tão importante como esse, que, por certo, vai permitir o acesso a outros direitos. A Caixa procura, inclusive, na execução das políticas públicas, articular os diversos programas para que eles tenham convergência, tenham articulação e coerência entre si. Claro, respeitar as diretrizes de todos os gestores, né, as premissas que o governo federal apresenta para que a Caixa, então, faça execução. Parabéns aos jovens presentes pelo acesso a esse direito, parabéns ao Bruno e à Secretaria pela iniciativa e pela atuação tão ativa no sentido, de fato, de dar concretude a uma importante política pública. Obrigado, boa tarde, parabéns a todos. Representando o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, convidamos para fazer uso da palavra o deputado federal Darcísio Perondi. Esperança, alegria, felicidade, indignação, incertezas, dúvidas, falta de dinheiro, falta de acesso, pessimismo, otimismo, desesperança, namorada abandonou, professor chato, bronca com o pai e com o irmão. Tudo isso está nessa sala. E nós mais velhos. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou acreditando no novo Brasil. Eu sou deputado, médico, pediatra e cuidador de jovem também. Estou no meu 6º mandato pelo PMDB do Rio Grande do Sul e sou vice-líder do novo governo do Michel Temer. Este programa, com certeza, vai colocar mais esperança, mais luz para os jovens e jovens de baixa renda. A desigualdade tem nome, tem idade e tem cor no Brasil. E tem gênero também.
mulher, jovem, gente de cor, gente de cor, e esse inclui os jovens. Aí 15 milhões de jovens, e a desigualdade do meio de vocês é dolorosa. Esta crise, que é extraordinária, que o país passa, primeiro de ordem econômica fiscal, mas também de ordem moral, e política menos, mas também é real, atinge de cheio os mais pobres, atinge de cheio os jovens, as mulheres solteiras, mães adolescentes, mulheres que apanham. Então, esta crise, especialmente fiscal e econômica, que o país estava na beira do precipício para entrar num colapso, como entrou o Rio de Janeiro, o governo federal, como entrou o Rio de Janeiro e como entrou o meu estado, o Rio Grande do Sul, e outros entrados vão entrar. Estava assim. E com a mudança política que ocorreu, as contas públicas pararam aqui no precipício. E agora, todo esse processo de recuperação para nós nos afastarmos do precipício. E eu não vou me furtar de falar por 5 minutos de que esse novo momento que o Brasil vive, que com certeza põe esperança em nossos corações. Põe esperança. Primeiro, é bom ter jovens que puxam lá do Estatuto da Criança, que foi uma luta de todos vocês e de todos os partidos, que foi votado pela Casa em 2013, não é, Júlio? Parabéns, Júlio, pelo ID, antes que eu esqueça, e toda a sua equipe. Puxou do Estatuto, 3 anos depois, 2 ou 3 regras e benefícios que estavam no Estatuto, e o Júlio, há menos de 3 anos no governo, e o Michel, há menos de 3 anos como presidente, põe em prática, com o apoio da Caixa. Uma pequena ação que tem significado. Aí eu vejo a Amanda, e que nome que nos repete amor ao próximo, Amanda nos repete a solidariedade, a tolerância, esse nome Amanda lembra amor, aprendiz, estagiário, lembra que o desemprego, que aumentou nos últimos 5 anos, 6 milhões, o Lula entregou com uma taxa baixa de desemprego, que era 7 milhões, mas era baixa comparativamente, saltou até o ano passado para 12 milhões de desempregados, que é 12% da população ativa. Mas na área de vocês, de 15 a 29 anos, pega 30% dos jovens. 30% dos jovens. Isso passa pela depressão econômica que o país entrou nos últimos 5 anos, que eu não vou olhar para trás. Eu quero falar de vocês de soluções. E o governo Michel, apoiado por uma quantidade de partidos, com coragem, ousadia e determinação. E ele conhece, ele sabe que precisa fazer reformas. E mandou a primeira reforma de controlar os gastos públicos, como a gente controla em casa. Se o seu pai perde emprego, se a mãe perde emprego, se o irmão perde emprego, primeiro lugar. E segundo, se a família é gastadora. Tem que começar a cortar gastos. E essa é a filosofia do governo para segurar a queda no precipício. Não vai diminuir o dinheiro da educação e da saúde. Vai aumentar sempre pela inflação todos os gastos do governo. E da saúde e educação, além da inflação, tem o que o Michel manteve. Eu digo porque eu fui o relator
da emenda constitucional 241. E digo isso com absoluto conhecimento. A educação e saúde são as duas áreas que vão aumentar independente da inflação. O corte de gastos atinge o legislativo, atinge o gastador do Poder Judiciário, né, e atinge o executivo também e o Ministério Público. Mas de todas as áreas desse conjunto de poder público, a educação e saúde poderão aumentar, porque nós mantivemos o que estava na Constituição, que a saúde é gasto mínimo, é piso mínimo, que pode aumentar. Então, isso está assegurado. E, lentamente, o governo vai se recuperar do buraco das contas e da enorme dívida bruta que o país tem. Vai se recuperar. E vai demorar, mas começou. A outra reforma, que é da Previdência, que o Michel mandou hoje. Se eu fosse jovem, eu iria estudar. O que representa para mim a Previdência? E isso é um desafio para ti, Secretaria de Juventude, para vocês. Analisem lá se vale a pena. Eu acho que vale, mas de repente eu tenho quase 70 anos e você tem 30. Né? Pode, na minha cabeça, valer e para você jovem, vocês não valerem. Se eu fosse jovem hoje, eu ajudei a derrubar o regime militar na idade de vocês. Viu? Tinha 15, 16, 17, 18 anos, 20. Depois quase perdi a faculdade. Se eu fosse jovem, eu ia botar. Claro, vocês ainda não têm a consciência disso. Eu ia andar com uma placa no peito. Senhores deputados, votem a reforma da Previdência, porque daqui 50 anos eu quero me aposentar e receber. Eu estou falando um assunto que afeta vocês daqui 40, 50 anos. Tá? Porque se não fizer a reforma, daqui 10 anos o governo começa a atrasar, daqui 20 começa a não pagar, e daqui 40 anos, quando vocês forem se aposentar daqui 40 anos, então, tempo de 40 anos, vocês não se aposentam. Então, isso é um desafio para vocês estudarem isso. E também para os pais de vocês que vão se aposentar e os avós continuarem recebendo, porque o quadro da Previdência Pública é dramático e assustador. E também a Previdência prejudica também os pobres e os baixos salários. Essa é a segunda reforma que o Michel, em 3 meses, teve coragem, que sobra no coração de vocês. E no coração dele também está sobrando. A terceira, ouvindo a Amanda, é profissão. Eu quero estudar isso aí como uma profissão. Eu comecei a ter profissão com 30 anos de idade, quando fiz a minha residência médica. 30 anos. E hoje a economia, a política de trabalho, a política econômica no mundo inteiro. Os jovens querem o crescimento econômico, quer jovens com profissão mais cedo. E vocês estudam tanta porcaria, eu também estudei tanta porcaria no ensino fundamental e no médio, e que a gente não aproveita. E essa reforma, corajosa também, vai fazer que os jovens possam sair com uma profissão no ensino médio. Depois, se quiser, vai fazer faculdade. A quarta é rever a lei trabalhista em 3, 4 artigos, que já existe, que é o acordado sobre o legislado, mas como não tem lei, e aí qualquer um que não ficou contente derruba. Tá? E outras pequenas reformas que vai ser feito. Disse isso para passar para vocês esperança. Esperança, confiança, coragem. Leem, estudem, sejam revoltados, sejam indignados, escolham um partido, façam política também, devagarzinho, né? Porque o país precisa de vocês. E acreditem, nós vamos demorar um pouco para tirar o país, talvez,
da sua pior crise econômica? Sim. Política não, mas a pior crise econômica, sim. E precisamos da indignação e da esperança. Esperança, para encerrar, não só de ficar esperando, não, de fazer acontecer. Um beijo no coração de todos vocês. Convidamos o secretário nacional de Articulação Social, representando a Secretaria de Governo, Henrique Vila, por fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar especialmente a juventude presente, cumprimentar a mesa. Primeiro na palavra, na pessoa do secretário Bruno, parceiro nosso. Eu estou aqui, na realidade, representando a nossa secretária executiva, secretária Ivani dos Santos, que, por um compromisso na presidência da República, não pôde estar presente, né? E me pediu que fizesse algumas colocações, né, da crença dela em relação a esse esforço do secretário Bruno. Portanto, Bruno, eu queria inicialmente te cumprimentar. Eu, além de estar representando a secretária executiva nesse momento, sou seu parceiro, colega secretário na Segov, na Secretaria de Governo da Presidência da República, e sei a paixão, o amor e o comprometimento que o Bruno teve com esse projeto. De tempos, né, Bruno? Desde o primeiro momento da chegada aqui ao Palácio. Portanto, quero cumprimentar por finalmente esse dia ter chegado. Quero cumprimentar os demais colegas da mesa, né? E fazer dois registros, né? Da Amanda, cumprimentar a Amanda, na pessoa da qual eu cumprimento todos os estudantes e meninas presentes. Cumprimentar o deputado Darcísio Peronde. Deputado, sabe do meu respeito e consideração por sua pessoa, por sua luta, lhe conheço bastante, sei da sua luta. O colega secretário Caio Rocha, parceiro de outras empreitadas também aqui na presidência, em outras iniciativas, colega do CIE, da Caixa Econômica, né, do representante dos gestores estaduais, cumprimentar a todos. E os demais colegas que estão aqui presentes, né, parlamentares, colegas da Presidência da República, equipe da Secretaria Nacional de Juventude. Eu sei que um esforço como esse não é um esforço único, é um esforço de equipe, portanto, eu sei o esforço da equipe também e parabenizo a todos por esse esforço. O secretário me pediu que colocasse 2 ou 3 considerações aqui, eu não posso deixar de fazê-lo. Primeiro, em relação ao ID Jovem, né? O que o ID Jovem trata da juventude? O que o ID Jovem trata de uma parcela importante da juventude, desses 15 milhões, né, Bruno? Praticamente 15 milhões de jovens que estão numa situação de vulnerabilidade ou de baixa renda, onde algumas ações que são, diria, mais acessíveis para outros jovens não são para esse grupo de jovens. E aqui eu estou falando de esporte, lazer, estou falando de cultura, portanto, eu estou falando de cidadania. E aqui eu faço um pouco de diálogo com a minha pasta, né? Eu sou secretário de Articulação Social e a gente está o tempo todo falando de educação para a cidadania dentro da pasta. E o ID Jovem é um projeto de educação para a cidadania. Portanto, ele vai ao encontro do que a gente faz aqui na Secretaria de Articulação Social também. Segundo, ele é um projeto de inclusão social. E deixa eu falar um pouquinho sobre a questão de inclusão. Eu fico animado de ver o deputado Darcísio com sua contundência e com a sua esperança, né? Eu também tenho muita esperança em todos, né? No país, nesse momento de mudanças importantes do país. Agora, deixa eu fazer um meia-culpa aqui. Eu já estou dos 50 para lá. A minha geração não teve capacidade de entregar ao país o que devia ter entregue. Infelizmente, né? Eu estou aqui no esforço danado, sou funcionário público há 33 anos. Esse esforço continua e vai continuar por mais tempo. Mas a minha geração, infelizmente, não entregou. Então, eu quero aproveitar, né, a presença dos jovens aqui e dizer o seguinte: a bola vai ficar no campo de vocês daqui para frente. O Brasil conta com vocês daqui para frente. Façam diferente do que a minha geração fez. E o ID Jovem é a oportunidade, né, de torná-los, eu diria, incluídos para isso.
porque também não tem como fazer um chamamento como esse se o Estado minimamente não entregar o que precisa entregar para vocês. E o ID Jovem é uma dessas ações. O Brasil continua sendo um país absolutamente desigual. Em 2004, o Brasil era um dos 5 países mais desiguais do mundo. Comparável, naquele momento, comparável à República Centro-Africana, com todo respeito a esse país, ao Haiti, né, à Etiópia. Esse era o Brasil de 2004. Em 2014, dados que nós temos mais recentes, deputado, o Brasil melhorou, não é mais dos 5 mais desiguais do mundo, é dos 10 mais desiguais do mundo. A gente continua uma economia gigantesca, hoje é a 8ª ou 9ª economia do mundo, mas continua cravado por desigualdade, de toda sorte, como foi dito aqui. E não há outra economia pujante como a brasileira tão desigual. Portanto, né, é um esforço geracional. Portanto, de novo eu convoco vocês a esse esforço. De novo, a bola está no campo de vocês. E contem com a gente para, na medida do possível, entregar para vocês as mínimas condições para tal. Porque a gente precisa entregar as mínimas condições para vocês. Eu acho que ID Jovem é uma construção nesse sentido, né? É um passo nessa caminhada. Razão pela qual, viu, Bruno, eu queria mais uma vez te cumprimentar, né, te desejar sucesso a todos, dizer que contem com a Secretaria Nacional de Articulação Social, contem com a Secretaria de Governo, né, e, por favor, né, levem isso, né, ao retorno para suas casas, para suas escolas, né? Esse compromisso, eu quero esse compromisso de vocês comigo, com a minha geração, essa geração que ele entregou o que tinha que entregar. Compromisso de que a gente possa fazer diferente, possa fazer mais, melhor e com muito mais ética e decência. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer, representando o governo do Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg, o secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, Aurélio Araújo. Obrigado pela presença. Agradecer todos os aprendizes aqui que vieram do CIE. Nosso muito obrigado. Vocês são o objetivo de todo esse evento. Também o estágio participação da Câmara dos Deputados, jovem, dos 27 estados da nossa federação que também se fazem presente. O nosso muito obrigado. Para fazer a fala de encerramento do lançamento do programa ID Jovem, convidamos o secretário nacional de Juventude, Bruno Moreira Santos. Boa tarde a todos e a todas. Está alto esse trem? Está muito alto. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso secretário Henrique, que está representando a nossa secretária executiva, doutora Ivani, que tenho que fazer aqui o registro que, ao lado do nosso ministro Gedel, teve papel fundamental para que o ID Jovem pudesse sair do papel, para que o ID Jovem pudesse se transformar em realidade. Quando aprovamos o Estatuto há 3 anos atrás, foi uma luta difícil. Nós temos aqui diversos presidentes de juventudes partidárias que nos acompanhou, que depois de 10 anos, o Estatuto da Juventude parada no Congresso, conseguimos, através do apoio dos nossos parlamentares, dos nossos senadores, tirar o Estatuto da Juventude do papel e hoje estamos, 3 anos depois, transformando algumas ferramentas do Estatuto da Juventude em realidade. Cumprimento o deputado Peronde, o grande amigo deputado Peronde, representando o Congresso Nacional, o nosso Caio, representando o nosso ministro Osmar Terra, que tem papel fundamental no apoio, na articulação para a divulgação do CAD Único, que é o banco de dados em que o ID Jovem se baseia para garantir o benefício. A Caixa, o apoio, eu queria agradecer a Caixa, também na pessoa do nosso querido amigo Juarez, que ficamos virando noites, sem dormir, brigando, se batendo para que o ID Jovem se tornasse realidade. E, graças a Deus, hoje está saindo a toda a equipe da Caixa Econômica Federal, que tem um papel fundamental nisso. Foi difícil, foi complicado, colocava o sistema para rodar e não rodava, voltava de novo, o ID voltava, aí o jovem chegava e não conseguia emitir, mas graças a Deus hoje nós estamos conseguindo isso, ao CIE, que tem sido grande parceiro, a querida Amanda, representando toda essa juventude que está aqui nos prestigiando, que isso que o Henrique falou, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para vocês.
se o nosso compromisso, milito em juventude há 9 anos da minha vida, eu tenho apenas, o Perón errou, eu não tenho 30, eu tenho 25. 9 anos da minha vida eu milito com juventude, e lá atrás, quando eu fui eleito a primeira vez, com 17 anos de idade, presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, da minha cidade, já sonhava que um dia poderia contribuir ainda mais com o meu país aqui no governo federal. E queria agradecer a presença de todos, a Caixa, ao Leonardo Felipe, nosso querido companheiro, a qual eu saúdo todos os gestores de juventude, ao Fórum de Gestores de Juventude, que está aqui representando os estados, que tem sido grande parceiro, e que nós temos na Secretaria Nacional de Juventude o papel de apoiar. Estamos reorganizando as políticas de juventude, e os estados estão tendo um papel fundamental nessa reorganização da nossa política de juventude brasileira. E eu queria fazer um primeiro registro importante, que em 3 meses nós assumimos, eu e a Roberta, que em nome da nossa equipe, toda a equipe, eu saúdo a nossa equipe por ter tirado esse ID Jovem do papel e por outros grandes projetos, através do nome da nossa querida amiga secretária adjunta Roberta. Eu parabenizo e agradeço toda a nossa equipe pelo empenho e pelo papel que tem tido diariamente com a gente. Eles estão aqui, que não me deixam mentir, eu sou chato, chego cedo, vou embora 11 horas da noite, pego no pé, mas para que isso a gente possa estar tirando essas políticas públicas de juventude de verdade no papel. Nós assumimos, eu lembro, eu e Roberta fomos nomeados pelo ministro Gedel e pelo presidente no dia 22 de junho de 2016. E hoje eu posso chegar, dia 6 de dezembro, já com uma retrospectiva positiva nas políticas de juventude do governo federal, nas políticas de juventude do nosso país. A primeira delas, o retorno da Secretaria Nacional de Juventude à Presidência da República. Isso foi a maior vitória que este governo pode taxar no peito e falar: voltamos à Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. O que isso representa? Nossos colegas gestores aqui sabem, a Secretaria Nacional de Juventude na Presidência da República garante o empoderamento político das políticas de juventude, o fortalecimento das políticas de juventude e, principalmente, a transversalidade do tema. Porque nós, jovens, temos um problema de alimentação, temos um problema de saúde, temos um problema de segurança pública, e a Presidência da República, a Secretaria Nacional de Juventude, na Segov, na Presidência da República, garante que esse tema é prioridade no governo federal. E na segunda-feira passada, nós tivemos a primeira reunião do Conselhão, que eu tive a honra de participar, convidado pelo ministro Padilha para representar a juventude, e tivemos uma grata surpresa. O presidente Michel Temer colocou a juventude, as políticas públicas de juventude, como tema prioritário do seu governo. Isso, para mim, é um motivo de orgulho Isso, para mim, é motivo de orgulho, saber que eu estou do lado certo, do governo que defende juventude, do governo que está tirando o ID Jovem do papel, que há 3 anos foi sonhado, há 3 anos foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tenho o prazer de participar do governo que está priorizando 30% da população, quando empodera as políticas de juventude dentro do governo, quando, investe em 3 pontos principais. A primeira conversa que eu tive com o presidente Michel, nós acertamos de que as políticas de juventude, a juventude no governo do presidente Michel, no governo federal, elas serão pautadas em 3 ações prioritárias: a emancipação, o empoderamento e a geração de oportunidades. Essas são as 3 prioridades do governo federal, e eu creio que daqui a 2 anos nós sairemos com a juventude fortalecida muito maior do que nós assumimos no dia 15 de maio, quando o presidente Michel Temer assumiu o governo federal, porque realmente o governo do presidente Michel Temer e o ID Jovem, a reformulação do Conselho Nacional de Juventude, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Startup, a Plataforma Juventude Segura, entre outros milhares de programas que estão sendo executados pelo governo federal, é realmente... Isso eu coloco há 9 anos que eu milito de juventude, fui presidente de juventude partidária, fui gestor estadual, fui gestor municipal, e hoje eu tenho certeza que realmente o governo do presidente Michel Temer tem compromisso com a juventude, e o compromisso não fica apenas no discurso, ele é construído por obras, e em nome de todos aqui, em nome de jovem, me tiro um pouco da condição de estar secretário de juventude. Como jovem, eu tenho 25 anos, eu agradeço ao presidente Michel Temer por acreditar que a Secretaria Nacional de Juventude, que a juventude vai ajudar
ao governo federal, vai ajudar o Brasil a sair dessa crise e nós, jovens juntos, vamos tirar o Brasil do vermelho. Viva a juventude! Agradecemos ao CIEE, à Caixa Econômica Federal, à Secretaria de Governo, à Câmara dos Deputados e aos gestores estaduais por fazer presente. E assim encerramos a solenidade de lançamento do ID Jovem, em nome do Governo Federal. O nosso muito obrigado. Jesus do céu, deu tudo certo. Pela graça de Deus. Se você já tá aí, embora. Por mim eu ia beber agora. Precisando hoje.